aqui é Beth Pereira com mais uma mensagem para você. E hoje, dia 9 de abril de 2025, temos uma mensagem que vai mexer com o seu coração. Porque o Senhor, quando tocou no meu coração para falar essa mensagem, é porque realmente Ele nos ama e Ele quer nos alertar sobre esse assunto. Mas antes, vamos falar com Deus para que Ele venha abençoar essa mensagem, que não é minha, é dEle. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Deus, por esse dia. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando, nos livrando do mal. E que possamos realmente, Senhor, estar focado para ir morar contigo. E te pedimos que o Teu Espírito Santo nos direcione, Senhor, nessa mensagem. E que possamos realmente alertar os nossos irmãos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Estamos aqui, como eu falei, com mais uma mensagem. E essa mensagem, ela é maravilhosa. Vai servir para nos alertar. Se queremos realmente morar no céu, hoje você abre os seus ouvidos para ouvir essa mensagem. Vamos ter uma mensagem do livro. Esse livro se chama Inteiramente Fiel. É uma meditação. Depois nós vamos para a palavra do Senhor e vamos ter também alguns comentários. Diz assim: ganhe seu irmão. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Está em Mateus capítulo 18, o versículo é o 15. Muitas tragédias nos relacionamentos poderiam ser evitadas se seguíssemos o versículo de hoje. Cicatrizes e mágoas não existiriam se fôssemos mais discretos em nossas palavras e ações. Gosto de pensar que a fofoca morreria de asfixia se as ofensas não ultrapassassem o círculo dos envolvidos. Infelizmente, muitas pessoas colecionam em seu celular fracassos de outros, seja um vídeo embaraçoso ou um áudio revelador. Então, estão sempre prontas para alimentar as aves de rapina, que degustam com prazer as quedas alheias. Não devemos ser plateia para aplaudir a queda de outros, nem megafone para torná-la pública. Lembremos que nossas quedas jamais marcarão um momento em que Deus desistirá de nós. Pelo contrário, são nessas horas que Ele se aproxima para nos reerguer. Portanto, devemos ser as mãos e a voz dele nessa linda obra de restauração. Isso não significa se compadecendo com o pecado, né? Como alguns poderiam pensar, mas adotar a postura correta de não compartilhar histórias que não vão edificar ninguém. Precisamos ser firmes na correção do pecado que chegou ao nosso conhecimento, mas, ao fazer isso, devemos seguir o exemplo de Cristo, tratando sobre o assunto primeiramente com a pessoa, em particular. Outra tendência vergonhosa é espiritualizar as fofocas. Jamais a menção dos nomes de Deus validará a destruição da reputação de alguém. Portanto, obedeça ao versículo de hoje, ensine-o a seus filhos e, acima de tudo, faça com que todos percebam que você vive o que ensina. E qual foi o versículo de hoje, gente? Está em Mateus capítulo 18, versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Amém? Então, essa mensagem de hoje foi interessante. Porque muitas vezes a gente escuta alguma coisa e aquilo ali já vira uma fofoca.
né? Aquilo ali já vira algo destruidor na vida das pessoas. E o Senhor não quer isso de nós. Isso eu estou falando com as pessoas cristãs, que muitas vezes estão na casa de Deus fazendo fofoca, fazendo intriga. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. O Senhor está falando para você hoje, largue disso, largue das fofocas. As fofocas, elas só destroem as pessoas, sabe? Nós vamos prestar conta, tudo que nós falamos, tudo. Então, se você falou algo para o seu irmão, ou se você falou alguma coisa que prejudicou essa pessoa, peça perdão antes e não faça mais. Porque o Senhor, Ele é tão misericordioso, Ele sabe que nós somos pecadores e que nós podemos errar. Ele sabe que a nossa língua é uma coisa que a gente não consegue controlar. Mas nós temos que ter o Espírito Santo para que isso possa acontecer, o controle da língua, né? Para que nós possamos realmente entender o propósito dessa vida. Quantas pessoas já morreram por uma má palavra? Quantas pessoas estão agorinha lá no fundo do poço por causa de uma palavra, de uma ação? Então, nós vamos prestar conta. Quantas pessoas aí estão destruídas, gente, dentro da casa de Deus? Muitas vezes elas vão para a casa de Deus pelo amor que tem pelo Senhor, mas ela já não tem vontade de estar no meio dos irmãos. Ela já não tem vontade de estar ali louvando, né, agradecendo, por causa de olhares tortos, por causa de fofocas, por causa de intrigas. Isso dentro da casa de Deus. E o Senhor está vendo. E você vai prestar conta para você que faz isso, né? Porque se uma fofoca chegar para você, você é a primeira a dizer assim: não, vou investigar. Vou investigar para ver se isso é verdade. E se for verdade, fique calada. Ore pelaquela pessoa. Já destrua a fofoca ali com você. Não passe ela para outra pessoa. Porque a fofoca, ela é assim, gente. Ela sai do lugar, quando ela chega lá na ponta, já foi totalmente diferente, né? Porque não se esqueça que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E como é que ele consegue fazer isso? Usando qualquer um de nós, usando a boca. Então, vamos cuidar mais, né? Obedecer mais a palavra do Senhor, colocar no nosso coração. Aqui em Tiago, capítulo 3, ele vai falar o domínio sobre a língua. Olha o que diz aqui. Nós vamos ler o verso do 3 até o 7. Não, perdão. Vamos ler até o 12. Diz assim: quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina as pessoas por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha isso, gente. No versículo 7 diz: toda espécie de animais e aves e répteis e criaturas do mar domina-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e a água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Olha o que diz a palavra do Senhor. E agora, a gente vai desmiuçar um pouco, né, sobre isso.
Lá no verso 3, ele diz assim, que o cavalo ele é domado pelo quê? Pelo freio na boca. Ele quer dar um exemplo da nossa língua, gente. Nós temos que saber domar essa língua, né? Assim também no 4, ali no verso 4, no versículo, né, 4, ele diz que o navio, ele é dirigido por um leme. Um leme é uma coisa tão minúscula. E olha o tamanho do navio, gente, ele é enorme. Assim está dando o nosso exemplo. Que a nossa língua, por menorzinha que ela seja, ela consegue fazer coisas terríveis. Ela consegue destruir. Mas também consegue abençoá-la quando é usada para o bem, tá? Ali no verso 5, a língua, como falando, é um pequeno órgão, mas ela é comparada com uma simples fagulha. Gente, uma mini palavra que você falar de uma pessoa, você destrói a alma daquela pessoa. Muito cuidado. No verso 6, ela contamina a pessoa por inteiro. Ei, é por inteiro. Ele não está dizendo só a metade, não. Né? Aí ele fala também que é incendiada pelo inferno. Então, quando a pessoa é fofoqueira, ela é o verdadeiro inferno. Ela é aquela criatura que vai destruir. E às vezes, as pessoas que fazem isso são pessoas que estão ali louvando a Deus, buscando, dizendo que está buscando Deus. Porque a pessoa que busca Deus, ela não fofoca, gente. Não tem como. Porque toda pessoa que ela é de Deus, ela é abençoada. A boca dela só sai coisas maravilhosas. Às vezes a pessoa está passando uma luta, mas mesmo assim ela não reclama. Mesmo assim ela agradece a Deus. Às vezes a pessoa não tem nada para comer na casa dela, mas ela diz, Senhor, muito obrigada. Aí Deus manda, ei, Deus maravilhoso, aí Deus manda as coisas que a pessoa precisa, porque Deus testa a gente também, para ver se realmente nós estamos com Ele. Então, meus irmãos, vamos guardar mais a língua, vamos buscar mais o Espírito Santo, vamos fazer que realmente Jesus mora em nós, porque muitas vezes a gente vê os cristãos por aí, às vezes parece mais o Satanás do que Jesus, porque a pessoa só causa intriga, desde ajudar na igreja, não. Gente, nós temos que se preocupar com almas, porque ainda temos tempo, porque vai chegar um momento que as portas da graça vai se fechar, né? Porque tem pessoas que estão há anos e anos dentro da igreja, anos e anos, mas não conseguiu uma alma para Jesus. O que ela conseguiu só foi deixar as pessoas chateadas, magoadas, com fofocas. Hoje Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, foque nas coisas dele. Não ligue para nada. Entre na casa de Deus com pensamentos de morar no céu, com o pensamento também de salvar almas. Porque nós vamos lá se reunir todo sábado, domingo, na semana, gente. Não é para olhar a roupa do irmão, não é para olhar as coisas que o irmão está fazendo de ruim ou sei lá. Porque hoje é muito fácil você criticar. É mais fácil, né? Do que você chegar para o seu irmão e dizer, irmão, estou aqui. Você quer uma oração? Eu não quero saber o que você está passando, mas se você não quiser falar também, né? E se essa pessoa te falar o problema dela, bote um zíper na sua boca. Vá orar por ela, para que Deus tenha misericórdia dela e ajude ela. Porque a oração chega onde você nem imagina. A oração chega, às vezes uma pessoa, por exemplo, né, teve alguém na família que foi preso, né? Ele chegou lá dentro, ele se arrependeu do que ele fez. Mas continue intercedendo por ele ou por ela. Continue, porque Deus abre as portas. Porque quando a pessoa realmente ela é verdadeira e ela pede perdão de todo o coração para o Senhor, Ele vai fazer a obra, Ele vai fazer o milagre. Então, nessa manhã do dia 9 de abril de 2025, o Senhor está falando com você e comigo também. Geralmente as pessoas que pregam, a mensagem é para elas primeiro, depois para os outros. Porque nós precisamos estudar, nós precisamos entender o que Deus quer falar, né?
Então que possamos pensar mais. Aqui, para finalizar, no verso 8, ele diz assim que a língua bendizemos ao Pai e a língua amaldiçoamos nosso irmão. Ei, eu e você somos feitos à semelhança do Senhor. Nós somos feitos à semelhança dele. Então como é que a gente vai amaldiçoar o nosso irmão? Gente, nós somos seres humanos, erramos todo tempo. Nós erramos no falar, aliás, pecamos, né? Pecamos no falar, no ouvir, no ver, até no cheirar. Então que possamos cuidar, para que possamos evitar um pouco, né, o pecado. Porque enquanto estivermos aqui, nessa terra, nós vamos estar todo tempo pecando. Mas o nosso Deus, que é maravilhoso e cuida de mim e de você, tudo que a gente pedir, Ele vai fazer, se for para o nosso bem, né? Então é bom guardar a língua. Eu me lembro um caso, eu vou contar um caso para vocês aqui, quando eu era criança. Não vou falar cidade nem nada, né? Porque hoje a internet, né, pode levar até a mal, será? Mas eu digo para vocês que é uma coisa que nunca saiu da minha mente, nunca. Eu tenho 44 anos agora. Isso já faz mais de, acho que uns 25 anos por aí, ou mais. Era criança. Então, essas pessoas estavam num bar, eu me lembro perfeitamente, na esquina, era o bar. E aí o rapaz saiu, eu vi que ele saiu, ficou no meio da rua falando, né? E aí o que aconteceu? Ele chamou o rapaz lá, ei, seu filho de uma ronca e fuça. Gente, pra que ele falou isso? Olha como ele usou a boca dele para falar uma coisa que magoou o outro. O outro foi lá, pegou uma arma e fez o que fez, na frente de todos nós. Então, uma coisa que eu nunca esqueço. E toda vez que me fala em fofoca, essas coisas assim, da má língua e tal, eu me lembro, porque foi uma coisa que marcou muito. Porque aquele rapaz lá não era para ter falecido, né? Ele não era. Mas pela má palavra que ele jogou, lançou sobre aquele outro rapaz, ele se vingou. Então, gente, muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado também quando você joga uma praga numa pessoa. Cuidado. Se você algum dia jogou uma praga em alguém, já peça perdão. Já peça perdão, porque você ainda tem chance porque está vivo. Enquanto estivermos vivos aqui, nós temos a chance de pedir perdão ao Senhor, viu? Então, tudo que você fez de maldade nesse mundo, peça perdão agora. Porque depois que você morrer, acabou. Acabou tudo que você tinha aqui na terra, né? Então, se você quer fazer tudo hoje, faça em vida. Peça perdão em vida, seja batizado em vida, né? Ame seu próximo em vida, ame sua família em vida, tudo em vida. Porque depois que a gente fechar os olhos, acabou a nossa história, tá bom? Então essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje aqui, que você possa refletir um pouco mais, evite fofoca, porque o nosso foco não é fofoca, o nosso foco como cristãos é resgatar almas para Jesus, para que aquele grande dia que o Senhor já está preparando lá, vai ser maravilhoso, né, gente? Vai ser maravilhoso. Então, que possamos realmente entender. Para finalizar agora, eu queria ler aqui também para vocês, olha só, para você ver como uma coisa é séria, que precisamos refletir sobre a palavra de Deus. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, olha, presta atenção, aqueles que não vão entrar no céu, tá? Diz assim, no verso 9 até o verso 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Reflita sobre essa palavra e que Deus possa abençoar grandemente sua vida, amém? Vamos orar para agradecer ao Senhor essa mensagem de hoje. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada pela essa mensagem. Nos ajude, Deus, a não ser fofoqueiros,
Ajude-nos a realmente a focar em buscar almas para Ti, porque nós somos pecadores, Senhor, mas pela Tua misericórdia, o Senhor nos ajuda, nos dá força, nos dá entendimento, sabedoria. E nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que possamos realmente ser os cristãos que o Senhor quer. Te agradecemos grandemente em nome de Jesus. Amém. Essa foi a mensagem para você. Um abraço aqui da Beth Pereira e até uma outra mensagem. Amém?